mais uma motivação com a Lene. E agora com a participação da Josi também falando sobre o evento e essa movimentação de mulheres de sucesso. Bem-vindas, meninas, mais uma vez. Obrigada. O que é esse evento Mulheres de Sucesso? É um evento? É uma comunidade? Como é que vocês denominam isso? Então, Mulheres de Sucesso, na verdade, é um conjunto de mulheres empreendedoras que a gente reúne mensalmente. Cada mês tem um projeto, tem um assunto que a gente trabalha, seja venda, seja mentalidade, seja qualquer assunto relacionado com a empreendedora, que a gente ajuda elas realmente, né, Josi? O propósito delas chegarem onde elas querem chegar com esse movimento. Mulheres de Sucesso, na verdade, sim, ele começou por causa da reunião de mulheres, então a gente pensou em que nome fazer, colocar. Vamos pensar, mulheres em ação, mulheres empreendedoras, mulheres de sucesso, que é onde que a gente quer chegar, ao sucesso. O sucesso de cada uma. Isso. Não é só o sucesso individual, eu estou fazendo evento, eu sou o topo do evento, eu sou alguma coisa, eu quero colher algo desse evento. É ter uma comunidade onde mulheres se apoiam. Exatamente, uma ajudando a outra, que esse é o propósito. E como é que funciona esses eventos? É uma palestra? É uma troca dentro? Como é que funciona ali? Todo encontro tem um propósito diferente. Todo ele é preparado, personalizado para cada empreendedora que vai. Esse próximo que a gente vai fazer com a Josi é uma proposta um pouquinho diferente, que é algo mais para você se olhar para dentro, entender que a gente precisa de Deus também para estar trabalhando, a gente não é sozinha, exatamente, a gente precisa. E é mesmo trabalhar o empreendedorismo com propósito, porque eu vou deixar para a Josi falar um pouquinho, porque ela vai falar um pouquinho melhor desse assunto. E é isso, fale. Josi. Senão só eu falo. O que tu vai fazer lá no evento? Eu me conectei com a Lene justamente pela história dela. É uma pessoa maravilhosa que, né, ela é isso, ela é a motivação, ela é a pessoa que investe em você antes mesmo de nós mesmos. Olha só. Ela é essa pessoa. Acredita. Ela acredita naquilo que nós mesmos não enxergamos às vezes. Vê o teu potencial. E é isso que ela faz com as mulheres. E como se diz, eu entrei pra dentro junto porque é o meu propósito. Eu acredito muito que Deus, ele nos deu um dom. E esse dom não é só pra mim. Na verdade, esse dom é pra te ajudar, pra ajudar outras pessoas. Compartilhar. E a palavra diz, né? Melhor dar do que receber. Cientificamente comprovado que o ser humano, ele se realiza quando ele dá, quando ele faz por alguém e não por si próprio. Então, a gente acaba se inchando muito, né, nesse mundo de hoje, se inchando de coisas, e a gente acaba, às vezes, não olhando para o próximo. E o propósito da Lene é isso, é ajudar outras mulheres. E eu acho que isso faz toda a diferença. E eu sou uma pessoa que tô contigo e não abro. Isso aí, bora! Porque o propósito é esse, sabe? Por isso é empreendedorismo com propósito. Não é só vender. Não é só ganhar dinheiro. Se tu não fizer a diferença na vida de alguém, tu vai se encontrar realizado, mas vazio. Experiência própria. Eu já fui uma pessoa que cresci, viajei o mundo, tive sucesso, mas sabe quando tu chega lá e tu olha, tá faltando algo? Parece que tu não está realmente completo. É porque a gente acaba nesse mundo de querer, de ter, você acaba esquecendo do principal, ser. E por quem você é. Quem te criou. Então, por isso, empreendedorismo com propósito. Eu acho que empreender é maravilhoso. Mas você tem que ter um porquê atrás disso tudo. Porque muitas vezes nós nos frustramos porque não vendeu naquele dia. Nós nos frustramos porque tudo que você planejou fisicamente ou financeiramente não tem valor. Mas você já experimentou fazer porque você ama aquilo e você não vender nada, mas você conversou com alguém. A sua atitude, aquilo que para ela não poderia fazer, mas você, com o pouquinho que você poderia, para ela foi tudo. É melhor que fazer uma venda de 10, de 1 milhão. Eu comentei com a Lene esses dias a respeito disso. Então, o empreendedorismo com propósito, eu acho que é chamar a atenção da mulher empreendedora, que ela é muito mais do que simplesmente um número. Que ela pode fazer as coisas. Que ela pode, muito mais, fazer diferença. Ser a diferença, em qualquer lugar que ela estiver plantada.
E uma mulher motivada, uma mulher realizada, ela traz 1 milhão de mulheres com elas. Exatamente. Na Bíblia, só precisou de um para fazer a diferença. De um. Um Moisés, um José, só Jesus. E por que não começar com você? Vou começar a Com chorar nós. aqui. Nós somos essa mulher. Nós Gente. somos chamadas para fazer a diferença. E eu acredito muito nisso, sabe? Então hoje, para mim, estar aqui e ouvir isso, que, né, você tá se conectando com isso faz a diferença. Eu tô ganhando? Não é número. Mas é saber que nós juntas podemos ajudar outras. Sim. Porque a gente passa por tanta coisa, né? Tanto desafio, né? Todos os dias. Toda hora. E toda hora nós Exatamente. temos, às vezes, motivos para desistir. E às vezes a gente só não desiste porque existe uma força maior. E eu creio que é Deus. Cada um tem a sua fé, cada um tem sua crença. Para mim, é Deus, Jesus Cristo. Sem Ele, nós não somos nada. O Espírito Santo, né? Sim. Até porque para E empreender... Ele vive dentro de nós. Exato. Nós temos a própria força caminhando conosco em todo o tempo. E muitas vezes a gente não usa, né? E a palavra diz que assim, que se nós crermos, poderemos fazer obras ainda maiores que Jesus fez na Terra. Tem noção do poder que nós temos? E Ele mora em nós. E Ele quer só que a gente confie. Exatamente. Seja Até a diferença, porque sabe? empreender é mais difícil sendo mulher, porque a mulher ela tem a responsabilidade da casa, né? Dos filhos. E se ela não tiver com uma mentalidade muito bem estruturada, com a casa aqui bem arrumada, ela não vai longe. Não. Ela só vai naquele momento, no impulso. Eu preciso vender algo para trazer comida para dentro de casa, mas ela não tá trabalhando em todos os sentidos. E daí vem aquilo que a gente fala, né? Tu tem que estar estruturado em todos os momentos, senão a casa cai. Espiritual, São vários emocional, pilares. mental, físico. E muito Exatamente. pouco se fala do espiritual, né? Se fala do Nossa. autoconhecimento. É que assim, o espiritual que eu vejo, assim, até se fala hoje um pouco muito de merchandising, né? O espiritual. Só quer trazer retorno ao invés de realmente ajudar Isso algo ou aí. alguém. Então, assim, eu me vejo assim como uma pessoa que eu não sou uma pessoa que viajei o mundo. Eu amo viajar para minha casa. Que gostoso. Isso é realização. Eu não sou uma pessoa que deslumbra viajar o mundo, mas está dentro da minha casa. Que a minha casa é quem está com meu marido, está com meus filhos. É um amadurecimento, né? Estar de bem com a minha mãe, estar de bem com meu pai. Famílias não são perfeitas, não são, mas a gente precisa fazer a nossa parte com o nosso familiar. Isso. Se ele não faz a parte dele, isso é um problema já que é dele e não meu. E o Espírito Santo, ele diz que a gente é muito rico daquilo que a gente já tem, que as pessoas só vão buscando aquilo que não tem. Almejando. Não que a gente não precise, né? Ou não queira, a gente pode, deve. Ele é dono do mundo, né? Somos A filhos do gente dono precisa, de tudo. Isso, a gente precisa ter uma certa ambição. Uhum. Mas qual é a ambição ligada junto com o teu esposo, né? Com os teus filhos, o teu caminho? E é nobre quando a gente busca realmente aquela paz espiritual, o dom. Eu digo que ter o Espírito Santo é um dom. É um dom que todo mundo tem e só basta querer Tá de fazer graça. acontecer, Ele sabe? tá de graça. Tá de graça, né? E infelizmente hoje virou um pouco de a foto postada que eu fui na igreja, postou Só que um viu status. qual é a palavra que eu vi hoje, porque não é mais vergonhoso falar disso, sabe? É algo moderno. É chique. É chique, é elegante, é nobre. marketing. Mas É até que marketing. ponto isso realmente está preenchendo as pessoas e elas não Precisa estão fazer se a sentindo diferença. vazias? Então, muito vazia, muito Se eu vazia. estou com um boleto atrasado, eu estou triste, eu estou chorando, eu entrei em depressão ou eu ainda continuo estando vazia e vejo que tem uma solução? Então, o Espírito Santo, eu digo, quando a pessoa é cheia do Espírito Santo, por mais que ela tenha um problema, uma dificuldade, ela sabe que confiando no Espírito Santo aquilo é momentâneo. Tudo passa. Existe uma luz no Isso aí. fundo do túnel, né? Existe a luz. É Então, ele esse quer que tu confie, ele quer que tu aprenda alguma coisa naquela situação. E o que é? É esse o nosso propósito. Esse é o nosso propósito. Esse é o motivo. Porque às vezes a gente passa pela mesma coisa de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Mas por que comigo? Raios!
Não aprende. É só comigo, mas alguma coisa tem. O que é? Eu preciso enxergar o que tu tá falhando. Onde tu tá falhando. Onde precisa O aprender. que tu precisa. Dobra o teu joelho e fala com Deus. Fala de verdade, de Clareza, boca, né? clareza. Exato. Porque aquilo que a tua boca fala, será que é mesmo que tu tá sentindo lá dentro? Aham. Senhor, eu não Exatamente. sei o que orar, eu não sei o que pedir, eu não sei o que fazer. Fala. Tu não sabe. Abre a boca e fala. Abre a boca e fala aquilo que tu tá realmente sentindo. Sim. Qual é a tua dor, a tua angústia? O que tu não quer mais pra tua vida, o que tu realmente quer? Porque muita gente fala das coisas da boca pra fora. Ah, eu não quero, eu não desejo, mas no fundo quer e deseja. Eu não vou mais fazer aquilo, mas eu quero fazer aquilo. É bem por aí. Então, É bem por aí. E o poder dessa intimidade com Deus, ela faz toda a diferença no negócio, no equilíbrio família, mãe, esposa, né? Então, eu acredito que o primeiro pilar é Deus. Esse é a minha crença, é o que eu creio. E através disso eu tenho vencido obstáculos quase que invencíveis às vezes. São invencíveis, mas com Deus a gente consegue superar. Então eu vejo assim mulheres frustradas, eu vejo mulheres em depressão, com crise de ansiedades, focando em coisas e esquecendo do principal, sabe? então, só o material, o terreno, Olhando né? só o material, exatamente. Ah, porque Isso. não olha pra si, né? É. Entende que é só, eu vou só vender, porque eu preciso de dinheiro, dinheiro, dinheiro. Mas uma hora o corpo padece. Uma hora tu precisa de uma ajuda, de um equilíbrio. E aí vem a... Eu tenho vivido muito isso, sabe? Eu faço eventos, faço feiras, enfim. Uhum. E são feiras de empreendedoras, pequenos empreendedores que estão lançando a sua marca, lançando o teu Sim. produto e tal. Entrando no E eu ramo, vejo né? Sim. tanta pessoa, tanta mulher, porque 99% das que estão nessas feiras, nesses eventos, são mulheres. É incrível, a gente estava falando essa semana. E eu vejo muitas mulheres, às vezes, assim, que não sabe, assim, tá fazendo ali com raiva, sabe? Não tá ali, sabe? Não tá realmente porque tá trabalhando só pelo ter, não o ser, né? Fazer a diferença. Tipo, a gente tá no comércio, tu tá conversando com 200 pessoas, sabe? O que eu posso contribuir hoje no dia daquela pessoa? Só um bom dia, um Deus te abençoe, vai dar tudo certo. Cara, isso é mais do que muito dinheiro, mais do que muita venda. E quando tu coloca essas coisas em prioridade, o retorno, ele é automático. E eu tenho vivido isso. Às vezes você vai... Eu vim totalmente despretensiosa pra aqui hoje. Eu vim hoje, eu vou pra te apoiar. bastidores, gente. Eu vim Bora pra... queimar ela na chuva pra se molhar. Vim pra, tipo, apoiar. Então, tipo assim, a gente planta, a lei da semeadora, tu planta e tu colhe. A Bíblia diz que é vezes 1000. Ainda te falei, né? Cuida que tu tá orando, lembra? Exatamente, Meu verdade, Deus, eu falei assim, tem que cuidar que tá orando aí. Exatamente, porque às vezes tu Exatamente. ora uma coisa que tu não queres. E cientificamente também é comprovado que aquilo que tu faz, a lei do retorno, né? Existe essa linguagem. Então, esse é o Mulher de Sucesso. Eu vejo a Lene como propósito que De Deus acolher outras colocou mulheres. nela, sabe? Porque eu vejo ela ajudando, assim, as mulheres, e a gente vê histórias depois que a gente tem ouvido em eventos, né? Que às vezes tem um momento ali de troca, de conexão, né? E assim, você vê as mulheres falando da diferença que ela fez na vida dela. E eu Isso falo é pra ti, gratificante. a diferença que tu tem feito na minha vida. Porque a forma com que você Mas deixa eu ajuda, com a forma que você ajuda, com a forma que você cuida de outras e o interesse de divulgar o trabalho da outra, assim, como faz a diferença? E isso é propósito. Isso é o bem maior. Uhum. Somar, gente. Vamos contribuir, vamos fazer a diferença. É como eu falei antes, assim, tem eventos que eles procuram ter leads, né? Só número. Mas Só um número. Leads, mas assim, o que né? Detalhes fazem a diferença. E esse é o objetivo do Café com Propósito, do Mulheres empreendedorismo de Sucesso. com propósito, né? O assunto do tema do Mulheres de Sucesso. Então, todo sucesso é maravilhoso. Mas se ele for vazio também, ou se ele for simplesmente por números, tenho certeza, eu sou prova viva que tu vai chegar no topo de tudo. E você vai sentir um vazio.
que só o Espírito Santo pode preencher. Só ele. Só ele pode fazer toda a diferença na tua vida. E esse é o objetivo desse dia. Então, quem quer estar conosco, Exatamente, vai ser muito legal. Gostaria de ser também essa diferença, sente que tem um chamado, né, na tua vida, que além de que fazer tudo que tu faz, aquilo que tu ama, eu sempre ouvi, o que é propósito? Muita gente tá perdido. O que eu fui chamado pra ser? Por que tanta coisa dá errado? E agora tá na moda, né? Propósito. Gente, não é moda. É você entender por que você tá fazendo. É um chamado. Você tem que entender o que você faz na vida, porque senão é uma vida fútil. E a gente gostaria de convidar, né? Convidada a fazer uma rede de mulheres, que é mulheres de sucesso, fazer essas mulheres somar conosco. Se tu quer fazer a diferença, tem espaço para todas. Tem espaço para quem quer fazer, para quem quer divulgar seu trabalho, para quem às vezes não quer aparecer, mas gostaria de contribuir, né, com esse propósito, porque eu tenho certeza que a Lene tem um projeto de instruir, de ensinar, de apoiar, e nada se faz, né, sem um patrocínio, sem um apoio, sem a soma. Exatamente. Sabe? Coisas simples, às vezes tu tem um dom de decorar um ambiente. Sim. Sabe? E às vezes tu tem um dom de limpar muito bem. É um propósito. Cada um tem um dom de servir, de ajudar, de estar, de falar, de editar um vídeo, fazer uma foto, sabe? De apresentar o evento, sabe? Sim. Comentar sobre o evento, cada um tem como contribuir. E como é que funciona? O evento é uma palestra? É uma roda de negócios? Como é que funciona a logística do evento? Primeiramente, a gente começa com um momento de network ali, mas em si vai ser uma palestra, né? Vai ser mais com workshop, talvez, uma coisa com uma dinâmica também, porque palestra é um pouco monótona, né? Fica aquela coisa meio... Sentada, que às vezes as mulheres é um workshop, isso. É uma coisa bem extrovertida, que vai ter a dinâmica, a gente vai ter ali a parte do network, brindes, coffee break. Então, é um momento assim, não é 2h30, 3 horas de puro... Papo. Ai, tu chega a ficar com sono, não. É uma dinâmica gostosa, você faz network, você gera conexão, você fala do teu propósito também. A Josi vai falar um pouquinho do propósito dela, então todas vão ter um momento de se comunicar com as outras meninas. Então, eu digo assim, eu procuro fazer algo que eu gostaria de estar ali como cliente, como eu falei ali atrás, porque eu já fui em muita palestra, gente. Eu durmo muito fácil em palestra. Porque é cansativo. É cansativo, porque a mulher já vem de um dia de trabalho. Mas é cansado de ficar sentada, a cadeira já é dura. Exatamente. Então, tu tem que ser uma coisa gostosa, que ela entre naquele momento, que ela se conecte com aquele momento. Então, a gente faz algo bem extrovertido. Eu não digo que nem uma palestra, nem um workshop. É uma mistura dos dois que gera um momento assim que às vezes as mulheres dizem, meu Deus, já é 10 horas, né? Como foi o último. Tava tão gostoso o momento que elas nem viram passar o horário. Olha só. Então é uma coisa que ninguém sai antes de terminar. Aí começa mais 7 horas, vai mais ou menos até umas 10 horas. 6h30, né? 6h30 a gente começa a receber as meninas. Ai, legal. Aí tem o primeiro momento ali que eu faço questão, né, desse momento de network. Eu sou muito a favor disso. Tem que ter isso. Tem que ter. Meio que obrigação, né? Divulgar o trabalho, né, de cada uma, né? Porque nós estamos aqui para isso, né? Pra uma ajudar a outra. Uma somar verdade, com a outra. Tá pitando aqui, ó. Muito network, hein? Com silêncio aí, muito network aí. Dá licença, estamos numa entrevista. Mas é isso, é sobre troca, né? Exato. Estamos ali uma para apoiar a outra, realmente fazer diferença. Que nem eu até falei para elas do programa Motivação. Não é motivação a palavra, seria o motivação. O que te leva a acordar todos os dias? O que tu queres fazer de diferente na tua vida? O que te motiva a levantar da cama? É um boleto para pagar? É um boleto. É um carro novo. Ou é você ter uma luz maravilhosa dentro de casa? Exatamente. Né? Então, assim... os pontos de visão que a gente tem das coisas que a gente faz, ou deseja. Que às vezes as pessoas falam, meu motivo de trabalhar é que eu tenho conta para pagar. É o que eu mais ouço. Na verdade, a maioria do CLT a maioria das esse pessoas. objetivo. Eu tenho boleto. Não posso pagar. abandonar. Mas, gente, tem tanto espaço. Enfim, tem tanto... Até dentro do CLT, eu digo que você pode ser um empreendedor. Sim, com certeza. Não que tu vai empreender fazendo algo, mas tu pode ser uma pessoa, um baita profissional ali. Muito. Ajudando o teu colega de trabalho,
o patrão, né? Pode não ser só estar, né? É que Mas muitas vezes ser dentro da empresa. Você é CLT, vamos dizer assim, você é contratado para limpar somente esse copo. Vamos pensar. Só é contratado para isso. Mas você vê o teu colega chegando com um monte de coisa e precisa abrir a porta. Ah, não, meu trabalho é esse, eu não vou fazer mais do que a minha obrigação. Muita gente Deixa que fofoca é o que mais tem, né? E acho que você olhar também não me lado, ajuda. exato. E daí você fica assim, você se frustra, você não cresce, o teu colega cresce, você fica pensando, mas eu tô aqui há 10 anos, não subi de nível, o outro chegou há 5 anos, já tá... Então, vê onde você tá errando e faz as coisas mudar. Empreender é algo, não só vender, mas é algo que você faz por outras pessoas também. Eu digo que isso... A gente veio para servir, né? E a vida passa muito rápido, né? As pessoas não entendem, mas eu quero ser servido. Mas você pode servir também. Pode servir também. Ah, mas eu não tive sorte, mas você acordou cedo? Você acha que empreender é acordar às 10 horas da manhã? Não. Eu acordo muitas vezes 6 horas, 6h30, meu esposo leva o filho para a escola, eu acordo, vou fazer minhas coisas ali, a rotina de... Mas eu não tenho o luxo de acordar 11 horas da manhã, 10 horas da manhã. Eu acordo cedo, gente. Empreender não é começar a trabalhar, eu vou ser empreendedora e vou trabalhar só à tarde. Ai, coisa boa, né? Não, gente, não é. Eu sempre falo assim, se você começou a empreender achando que vai trabalhar menos... Quem vê close não vê os cornos. Não, mas você vai trabalhar muito, muito mesmo, mas também você vai ter muito resultado. Isso é fato. Não querendo falar nada, menosprezar o CLT, mas é que o CLT você, muitas vezes, é aquilo e pronto. Você pode trabalhar 50 horas por semana ali, que não vai aumentar. Então, não vou falar muito, que senão acaba falando tipo do CLT em si. Eu não quero dizer para você sair do CLT. Eu só quero que você entenda valorizar que você tempo que tu tem ali dentro. Porque, quer dizer, tipo, eu lembro que agora eu lembrei quando eu saí do concurso público, eu lembro que uma amiga minha, a enfermeira, ela chegou para mim e disse assim: meu Deus, como você é corajosa. O meu maior sonho é ser chefe de gastronomia. Eu falei para ela assim, mas por que tu não pode ser? Não, porque eu me dedico aqui 8 horas do meu dia e eu chego cansada em casa e eu não tenho tempo para mais nada. Quando eu me aposentar, eu vou ver se eu consigo fazer. Aí eu pensei, quando tu se aposentar, tu vai estar cansada, vai querer descansar e muitas vezes tu não vai ter mais a energia que tu tem hoje. Então, assim, olhe bem, não tô falando para tu fazer o mesmo que eu fiz, mas se dá o luxo de tirar 1 hora do teu dia e fazer alguma coisa que tu gosta. Entende? Porque as pessoas... Começa cozinhando para quem tu é. Exato, exatamente. Faz alguma coisa, inova ali. Não precisa tu sair. Eu saí porque eu chegou um ponto, que foi em 2018, 2019, porque chegou um ponto que eu disse, deu, agora eu vou fazer o que eu sei fazer e sei fazer bem feito. E eu não preciso voltar ao CLT, porque eu consigo ser empreendedora o suficiente. Não... Eu falei assim, e tem muita gente que tá tudo certo, é CLT, é empreendedora e tá tudo certo, gente. Só que vai chegar um ponto que ela vai entender que ali chegou um momento dela. Exatamente. E é o propósito de cada um, né? É o propósito. E se não tivesse que os que gostam de ser CLT, como seria? Nós tem que ter o precisamos CLT, de tem pessoas. que ter as Precisa, pessoas. né? Mas eu digo assim, quando tu como CLT, o que tu tá fazendo naquilo que tu tá exercendo? Né? Tu gosta daquilo ou tu quer fazer outra coisa? Exatamente. Eu sigo uma profissão porque eu sou bem remunerada, mas talvez você poderia ser remunerada naquilo que realmente você gosta. É que às vezes, como eu falei, às vezes as pessoas deixam pra empreender ou pra fazer o que gostam depois, assim. Só que assim, depois a gente não chega. Não chega. A gente fica muito preocupado com o passado e com o futuro, gente. São duas fases que a gente não sabe, não pode mudar. O passado já foi. Não o vai. futuro você não vai conseguir mexer nele. O que você pode fazer é o presente. É agora. E muita gente está preocupada. Não, semana que vem eu vou fazer tal coisa, eu vou viajar no final do ano, eu vou fazer não sei o quê. Gente, se preocupa com agora. Aí chega final do ano, não viaja. Não viaja. E ficou chateado, frustra, né? Se frustra. Exatamente. Porque não foi possível. Porque joga toda a esperança só naquele momento, né? Exatamente. E como existe pessoas frustradas por conta de momentos, né? Existe. Muito. E a gente tem o livre-arbítrio de dizer assim, eu não quero mais isso, eu quero aquilo. Mas Isso, acho que a partir do momento que as pessoas entendem o que é saber dizer não... Se posicionar, né, de uma forma que você entenda que você precisa daquele momento para ti e dizer, não, eu não vou fazer mais isso,
eu preciso disso, eu vou fazer aquilo, eu vou inovar na minha carreira, eu vou estudar, eu vou fazer algo por mim, porque eu acho que isso quem faz é só a pessoa mesmo. Eu não acredito que ninguém teve oportunidade. Todo mundo tem oportunidade. Ah, mas... Não, todo mundo teve oportunidade de fazer alguma coisa. Querendo ou não, ninguém é preso para não poder fazer alguma coisa. Então, assim, é que eu falei, meus 20 anos de empreendedora foram, assim, muito... Não digo tranquilo, mas foram acontecendo, eu fui fazendo... E eu cheguei onde eu cheguei e eu acredito que é super tranquilo ajudar outras mulheres, porque eu já passei por muita coisa. Eu ganhei muitos nãos. Eu encarei muita loja que não me deixou vender. Então, assim, hoje as pessoas falam, mas eu não vou vender porque... não consigo porque eu não tenho um celular. Eu não tenho um iPhone para fazer foto. Gente... Como está, né? Meu Deus, o nosso programa já tá chegando no fim de novo, gente. Ai, gente, que gostoso esse bate-papo, né? Uma conversa boa, né? Coisa Acho que tem que fazer mais um. Mas daí a gente marca um momento e a gente faz mais um pouquinho. Até pós-evento, quem sabe, né? Com certeza. Chamar, às vezes, mais uma convidada e a gente aí. ir trocando e, às vezes, né, motivar outras mulheres, outras pessoas. Isso aí. Eu acho que a conversa foi bem legal, Josi, Lene. Obrigada, essa troca e faço as palavras de vocês as minhas, que Deus, Espírito Santo, a tua prioridade. Existe uma prioridade na nossa vida. Porque se tem várias, já não se torna prioridade, né? Exatamente. Então, tenho assim, a fé de vocês, confio no Senhor, que com Ele a gente pode ir muito. Muito além. Muito além, exatamente. E a gente quer levar muita mulher para alavancar nas vendas, fazer as coisas acontecer, mas em conjunto, né? No espiritual. Juntas somos mais fortes, né? Juntos somos mais fortes. Que nem a gente fala assim, a gente vai, sozinha a gente vai, mas juntas com outras a gente vai mais longe. Mais gente pedalando, como é que é o carrinho? Distribuindo, né? O peso ali, né? Verdade. Uma compartilhar, mas eu fiz assim, deu certo, outra vai assim, deu certo. E assim a gente vai. Esse é o objetivo. Esse é o objetivo do Mulheres de Sucesso. Então tá aí, gente. Obrigada pela sua participação, que assistiu a gente até aqui. E até um próximo Motivação. Obrigada, gente. Obrigada.